Olá, minhas queridas amigas mulheres que vencem. É uma satisfação poder estar com vocês hoje, neste sábado, em mais um programa abençoado, que vem trazer sempre uma palavra de fé, de ânimo. E nós estamos aqui para ajudar umas às outras, né? As mulheres que vencem têm esse ministério de levantar umas às outras. E o nosso programa vem exatamente para isso, para te alimentar neste sábado, para te sustentar a sua fé, em o nome do Senhor Jesus. E olha, hoje o nosso programa está muito especial. Inclusive, no mês de dezembro, preparamos programas especiais para você. Então, não fique de fora, não perca os nossos programas, que, lembrando, vai ao ar todos os sábados, logo após o culto das 9. Então, chama as amigas aí para assistir o mês de dezembro, que está muito bonito, muito legal. E hoje eu quero anunciar para você que nós temos uma convidada especial aqui para falar muito sobre testemunho, que é uma coisa que está acontecendo muito no Ministério das Mulheres que Vencem. Os testemunhos das mulheres de vitória, de bênção, tem sido muito grande, né? Se você tem um testemunho de vitória, quer mandar pra gente, você pode mandar para o nosso e-mail, mulheresquevencem@hittv.com.br. E aí nós vamos anunciar aqui durante os programas, tá bom? Mas hoje eu quero chamar sua atenção para a nossa convidada especial, que é a nossa querida Eliene Mendes. Tudo bom, minha querida? Bem, pastora. Ai, que bom. É uma alegria poder estar aqui com você hoje. Eu que agradeço o convite. E olha, eu mencionei aqui, nós estamos passando em alguns programas, no programa da semana passada, nós passamos um pouquinho o testemunho, né? E aí, falando de testemunho, conversando com a produção, eu falei assim, a gente tem que chamar a Eliene, que ela tem testemunhos lindos para passar para nós, né? E a gente vai conversar aqui, bater um papo. Sim. Eliene Mendes é a nossa líder das Mulheres que Vencem, lá da sede regional de Carapicuíba, não é isso? Isso. E você é casada com quem? Eu sou casada com o pastor Eduardo Mendes. É, legal. E você tem filhos? Sim, tenho 2 filhas. Somos casados há 15 anos, perdão. 15 anos. 15 anos. 15 anos e tem 2 meninas. 2 meninas. Lindas, por sinal, né? Obrigada. São meninas maravilhosas, muito Amém. boazinhas elas. E quanto tempo que vocês estão lá em Carapicuíba? Já estamos há 3 anos e 1 mês. Legal. E você dentro da Igreja da Graça, quanto tempo que você está na Igreja da Graça exercendo o ministério aí? Desde 2002. Desde 2000. Isso quanto tempo que é isso? Ai, meu Deus, a gente faz a conta. 16 anos, 16 né? anos. 16 anos, é. Nossa, glória a Deus, né? E as meninas são envolvidas na obra, né? Isso que é lindo. Graças a Deus, elas são muito envolvidas, assim, elas amam a igreja, amam ficar na casa de Deus, Glória a ir pra Deus. escolinha. E eu tenho que confessar que você tem um ministério maravilhoso, que é o ministério de cozinha, né? Que eu lembro que eu fui lá na sua igreja recentemente, nós fomos lá na campanha do pastor Jaime. E olha, glória a Deus pela sua vida. Fez uma comida abençoada lá pra gente. Foi uma bênção muito grande, né? Mas hoje eu chamei a Eliene aqui pra gente falar sobre o testemunho dela. Ela tem testemunho. Eu brinquei com ela dizendo que a vida dela inteira, desde quando ela nasceu, eu falo, ela é um testemunho vivo, ambulante. Onde ela vai, ela fala do que ela passou. E eu quero comentar com você, para as mulheres de casa se inspirarem nos nossos testemunhos, que é isso que a gente faz, né? Sim. Como que foi, assim, você me contou um testemunho que você teve logo quando criança. Como é que foi essa história? Sim, aos 6 anos de idade eu tive sarampo, né? E esse sarampo me causou muitas sequelas, né? E uma delas foi que ele recolheu. E quando eu tive sarampo, eu tive também cachumba, catapora. Tudo junto. Foi tudo junto. E daí causou um problema muito sério na minha saúde, onde os médicos falaram para minha mãe e para minha família que eu só tinha um dia de vida, né? Meu Deus. E daí a minha mãe orou. Ela orou e falou para Deus que se Ele me devolvesse saúde e vida, que Ele me daria a Ele para que Ele fizesse da minha vida o que Ele quisesse. Coisa. E eu fui melhorando cada dia, fui crescendo. E aos 10 anos de idade, aquela sequela que o médico falou que eu poderia ter caso eu viesse a viver, eu tive um derrame ocular. Olha só. Esse derrame ocular eu cheguei a usar um grau de 7 graus. Nossa, né? Bastante coisa.
no direito e 4,5 no esquerdo, porque na verdade não tinha mais grau, porque eu perdi 50% da visão esquerda. Eu havia perdido 50%. Isso aos 10 anos de idade? Aos 10 anos de idade. E você teve esses problemas com 6 anos? Com 6 anos. E a sua mãe perseverando em oração? E a minha mãe perseverando. E isso é muito forte, né? Um testemunho até para você, minha amiga, que está em casa, tá com um filho passando problema. Olha só, a Eliene, ela teve esse exemplo para nós. Aos 6 anos de idade, ela teve 4 anos depois, ela foi ter essa sequela. Mas a mãe perseverando ali em oração. E aí tem o desfecho dessa história que é muito lindo, Sim, né? Conta pra gente. Porque assim, pastora, depois, vamos chegar lá, mas só contando um pouco ainda da cura, eu tive hepatite B. Porque assim, a minha avó tinha uma farmácia e ali, toda farmácia tem um cantinho da injeção, né? Tem. É o consultóriozinho. E eu tinha mania de ficar pegando as agulhas para brincar de boneca, né, de médica. Menina, como que você faz isso? E daí eu creio que numa dessa eu espetei e eu fui descobrir isso depois, quando eu engravidei, que o médico pegou os meus exames de sangue e falou: "Você já teve hepatite alguma vez na sua vida?" Eu falei: "Não." Aí ele falou: "Mas aqui consta que você um dia já teve hepatite." Não tem mais. Que isso, menina? E você então teve hepatite? Tive hepatite. Mas foi curada, né? Não soube nem que tinha. Não soube nem que tinha. Eu fui curada. Isso, gente. Foi o próprio Deus. Eu creio que eu fui curada depois que eu aceitei Jesus mesmo. Claro. Porque até então eu não sabia. E todos os meses eu ficava doente. Todos os meses. Eu tinha um problema no fígado muito forte. E o problema era tão grave que a minha barriga inchou, né? E tinha sangramento, tudo. Nossa! E ninguém sabia a causa, porque eu morava numa cidade tão pequena. E na época não tinha... Você morava onde, Eliene? Que eu lugar? Morava na Bahia, na cidade de Barra. Na cidade de Barra, na Bahia? Na Bahia. Né? O pessoal da Bahia tá sempre ligado aqui com a gente. Glória a Deus. E com certeza as pessoas da cidade, né, que conhecem a minha família e sabe de toda essa situação. E para eles hoje, muitos ainda até hoje perguntam para minha mãe: onde que tá aquela sua filha que quase morreu? Quase morreu. Porque todos os dias, quando eu fiquei doente por muito tempo, né, acamada, todos os dias tinha visitas na minha casa para saber o meu estado. Porque as pessoas esperavam a morte mesmo, esperavam um velório. Olha só. E é interessante que os anos se passaram. E você, foi o que eu disse, é um testemunho vivo, né? Sim. Cadê aquela sua filha? Hoje está na bênção de Deus, é uma bênção, uma... E ela disse, quando eu me casei com meu esposo, ela falou: "É uma honra ter um pastor na família." Ai, que bonitinho. Glória a Deus, né? Amém. E glória a Deus por isso. Mas você estava comentando o testemunho da visão. Sim. Como que foi? Então, e daí eu fui curada. Eu quero saber dessa cura aí da visão. Aqui foi muito na lindo. sede. Fui curada na sede, numa reunião que o missionário, ele fez uma oração específica. Eu vim de casa determinada. Eu falei pro meu esposo: tem que ser hoje que eu tenho que ser curada. Eu não aceito mais usar óculos, eu não gostava de óculos. E ainda tinha que usar a lente, né? Uma lente rígida. Era a lente ou óculos? E o óculos. Eu não a lente incomoda, né? Incomoda porque não é a gelatinose, eu tenho alergia. Rígida. É rígida, parece um vidrozinho. Meu Deus. Transparente. E daí incomodava muito. Então eu falava: nossa, eu sou muito feia de óculos. Ai, as mulheres. A mulher sendo mulher, né? E daí eu falei: eu não vou levar o óculos. E ele tava com uma Bíblia de bolso, né? Eles traziam direto essa Bíblia. E daí, na hora que o missionário fez a oração, eu fiquei com vergonha de contar que eu tinha sido curada. Ele falou: quem foi curada da visão agora? Você ficou com vergonha porque você era esposa de pastor já, porque né? Era esposa de pastor. Aí a gente fica, né? E agora, sou esposa de pastor, vou contar que eu tava com problema, meu testemunho, né? Sim. E daí, naquele momento, assim, que o missionário insistiu, porque se ele tivesse insistido, eu não teria me levantado. Glória a Deus. Né? Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, me levantei. Aí, na hora eu falei do meu testemunho, eu contei. Eles gravaram na hora, né? Passa ao vivo, era no sábado. E daí eu contei que eu tinha sido curada. Eu cheguei em casa, bula de remédios, quase ninguém consegue ler aquelas letrinhas. Eu consegui ler. Meu Deus, que lindo! E daí Deus me curou. E não uso óculos, não tem problema nenhum na minha visão.
graças a Deus. Graças a Deus. E eu fui descobrir também em Campo Grande, quando nós estávamos pastoreando lá, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que o médico falou que eu tinha perdido a minha visão. E eu iria fazer uma reunião à noite. Eu cheguei do consultório, o médico desesperado. E meu esposo, o que é isso? Como que você, uma mulher de Deus, fica desse jeito com uma notícia do homem? Você tem que crer, você não vai pregar daqui a pouco, o que você vai passar para o povo? E daí eu fui lá no banheiro, lavei os meus olhos e falei, não, Deus, o Senhor é comigo. E esse problema não é para a morte, essa cegueira não vai permanecer. E ali eu fiquei na fé, lutando desde o ano de 2004. Uau. E aí eu fui curada em 2007. Ou seja, ficou ali 3 anos perseverando. Com a palavra. Sim, né? e assim, eu usava o óculos e tirava o óculos. Usava o óculos não aceitava, não né? aceitava de forma alguma, porque o maior assim, problema das pessoas, quando ela recebe uma notícia ruim na sua vida, é elas se desesperarem, porque eu me desesperei. Só que assim, como uma pessoa de Deus assim, se desespera tanto crendo no Deus que serve. Exatamente. Né? Exato. E naquele momento eu falei, não, eu sou de Deus, eu não posso aceitar. Mas eu também não posso me desesperar, porque isso acontece a todo momento, com todas as pessoas. Eu não sou diferente, não sou mais especial que os outros. Exatamente. E daí, naquele momento, assim, quando aqui o missionário orou, né? Eu criei, naquele momento eu fui curada. Glória a Deus. Jesus me curou. E a importância, né, Eliene, a importância da perseverança, da oração. A Eliene nos mostra aqui, nos conta um pouco da história dela, e isso te fortalece hoje nesse dia. Te mostra que pode passar os anos, não importa o tempo, não importa quando, mas Deus continua curando, Deus continua sarando, Deus continua restaurando a saúde, a parte espiritual, a parte mental. Deus quer fazer a obra, né? E a Eliene foi mulher de Deus porque ela perseverou em oração, ela não olhou para o tempo, ela não olhou para o tempo passando, mas ela perseverou. E um testemunho que eu queria que você contasse pra gente aqui foi quando eu estive em Carapicuíba, lá nas campanhas do Pastor Jaime. Você comentou comigo, assim, bem brevemente, como era com a sua família no início. Ah, sim. Você contou um testemunho muito marcante, uma coisa que aconteceu com você. Compartilha com as mulheres. Sim. Quando eu estava, assim, na faixa dos 15 para 16 anos, ali eu já era obreira, né? Já estava na igreja, firme. E a minha família não aceitou. Não aceitava, na verdade, né? Eu ia para a igreja escondido desde pequena, né? Nossa. Ia para a escolinha escondido. Eita! E daí, coopera, né? Aos 15 para 16 anos, eu já era obreira já há 3 anos, né? Nessa época foi com 12 anos que eu fui levantada obreira. E daí a minha família não aceitando, viajava para Caldas Novas, que é pertinho de Brasília. Uhum. E colocava corrente no portão para eu não sair. Menina, mas como é que foi isso então? Como é que a sua família fez esse negócio do portão? Então deixavam trancado, como é que foi? Isso, eles viajavam. E no que eles viajaram, eles me deixaram trancada dentro de casa para que eu não fosse para a igreja mesmo, né? Que era o único lugar que eu iria. Então, como era uma semana de vigílias e tudo mais, então eu fiquei trancada sem poder sair. Telefone também trancado, eu não podia ligar para ninguém. E nisso, as obreiras, uma obreira, amiga minha, ligou. E aí ela perguntou, por que você não veio para a igreja? O pastor tá perguntando, como que a obreira fica uma semana sem ir na igreja? E né, nisso eu falei que estava trancada. Aí na esquina de onde eu morava, da minha casa, tinha um chaveiro. Ele era evangélico. E daí ela falou com ele. Deus deu escape. Deu escape. E daí ele foi lá, destrancou a corrente. E daí eu peguei tudo que era meu e fui pra casa dessa obreira. Nossa. E aí depois você ficou um tempo lá, né? Sim, você não voltou quando a minha família chegou, aí eu liguei falando que eu não iria voltar mais pra casa. Olha só. E daí eu tive a minha independência. E falando aqui sobre oração, sobre o poder de Deus, da palavra, como perseverar, eu quero chamar sua atenção agora para você acompanhar o 14º dia do Discipulado de Intercessão com a nossa Cristiane Postigo. Acompanhe.
Chegamos ao 14º dia desse propósito de 21 dias de preparação para a intercessão. E hoje a gente vai meditar em Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos que entender que na batalha espiritual muitas vezes Satanás tenta se opor às nossas vidas, tenta se opor ao propósito que nós estamos orando. Qual é o segredo para nós vencermos essa batalha? Primeiro, sujeitar-nos a Deus. Quando a gente se sujeita a Deus, a gente está reconhecendo que Deus tem o domínio sobre a nossa vida e sobre a situação. E quando a gente se sujeita àquilo que Deus diz, está escrito, é desse jeito que vai acontecer, eu creio desse jeito e não vai ser de outra maneira, nós estamos fazendo o quê? Resistindo a Satanás. Nós não estamos nos sujeitando ao ataque dele, nem temendo, e nem muito menos desmoronando, mas a gente está resistindo, nos fortalecendo em Deus, lembrando do que a palavra fala, das promessas que Deus nos deu. E o que a Bíblia fala que vai acontecer? Ele fugirá de vós. Assim como Jesus resistiu às tentações, quando Satanás veio tentá-lo, com o quê? Com a palavra de Deus. Não, Jesus citava a palavra de Deus, o diabo não aguentava. Tanto que ele fugiu, foi embora, deixou Jesus, porque ele não resistiu quando Jesus trouxe a palavra revelada, a palavra pura, sem distorção. Então faça o mesmo. Toda vez que o inimigo se levantar, sujeite-se àquilo que Deus diz, concorde com o que Deus diz e resista ao diabo. Não aceite aquilo que ele tenta falar e ele vai fugir de você. Em nome de Jesus. Glória a Deus, Cristiane Postigo, falando aqui sobre intercessão. Eu não posso deixar de chamar a sua atenção para você que é uma mulher que vence e quer fazer parte do nosso time de intercessoras. Irmã Thaís, eu quero ser uma mulher que ora, eu quero receber os propósitos de oração. Como que eu faço? É muito simples, você entra no nosso site mulheresquevencem.com.br, onde além de se cadastrar como intercessora, lá na aba Cadastre-se, você também tem conteúdo diário de mensagens, é diário mesmo. Todos os dias nós postamos para você uma mensagem de fé, de poder, que vai te abençoar, que vai te dar a sábia direção, porque é isso que a palavra de Deus faz, né? Então, você quer ser uma intercessora, acesse o nosso site. Eu quero saber mais também sobre vocês, eu quero ver fotos. Você pode ter todo o nosso acesso ali de todos os nossos eventos nas nossas mídias sociais oficiais. Aqui no caso de São Paulo, Mulheres que Vencem SP, nosso Facebook, e o nosso Instagram, @MulheresQueVencemSP. Se você é de outro estado, provavelmente também vai estar lá, Mulheres que Vencem, a sigla do seu estado, BA, MG, né, RS. Então você procura lá que você vai localizar também as agendas dos eventos do seu estado, da sua região, né? E também aproveitando para falar para você que através do Facebook e do Instagram eu atendo também as mulheres, eu consigo dar ali uma certa atenção, um atendimento por ali, né? Poxa, Thaís, como é que eu faço? Me dá uma palavra. E aí eu sempre ajudo ali as mulheres, sempre na medida do possível, né? E tendo tempo para isso, a gente faz também. Irmã Thaís, olha, tem tempo já que eu me cadastrei e não estou recebendo os meus propósitos de oração. Você vai ver aí na telinha o nosso WhatsApp oficial aqui de São Paulo, tá? Então presta bastante atenção que você que é de São Paulo pode mandar um oi nesse WhatsApp para quem já se cadastrou e ainda nunca recebeu um propósito de oração. Então, você manda aí um oi pra gente e a gente vai enviar para você, tá bom? Então, não tem problema não. Bom, eu quero chamar sua atenção também para o nosso, que tem sido uma ferramenta abençoadora, que é o nosso YouTube, né? Você entra lá, Mulheres que Vencem, no YouTube, nosso canal oficial, você vai ter acesso aos nossos programas, né? Aqui no nosso programa nós já falamos de muitos assuntos como santificação, casamento à luz da palavra. Então tudo você vai encontrar ali no YouTube, as mensagens, as reuniões que nós fizemos aqui na nossa sede estadual de São Paulo, as reprises, né? Eu queria tanto passar essa mensagem para uma amiga. Vai lá, copia o link no YouTube, manda para essa pessoa, né? E vai ser uma bênção muito grande, tá ok? Eu vou falar mais com você aqui sobre intercessão, sobre oração. Hoje nós estamos aqui com a Eliane Mendes, nossa convidada especial, tá? E eu quero agora deixar um recado. Tem um recado especial aí da nossa Denise. Vamos ler qual o recado que você tem hoje, Denise?
Agora eu tenho um recado maravilhoso para você e é da Natural Mania. Para tudo, preste muita atenção. Rugas, celulite, flacidez, você não quer isso para você, né? A Natural Mania trouxe com exclusividade o colágeno super concentrado. Então pega o telefone e comece a ligar agora, antes que as linhas congestionem. 0800 777 8000. O colágeno é uma das proteínas mais importantes do corpo humano. Só para você ter uma ideia, 25% de toda a proteína do nosso corpo é formada de colágeno. É a mais desejada para reduzir os efeitos da idade, considerada por muitos a famosa pílula da juventude. Então ligue para sua autoestima. 0800 777 8000. Com o passar dos anos, o nosso corpo diminui a produção natural de colágeno e ele é responsável pela hidratação e pela elasticidade da nossa pele. Quando falta colágeno, podem vir as rugas, a celulite, a flacidez. Por isso, o consumo desta pílula da juventude é indicado para homens e mulheres a partir dos 30 anos. Para quem tem mais de 50, ele é indispensável, te ajuda a manter a pele firme e saudável. O colágeno concentrado da Natural Mania ajuda a fortalecer a pele, os ossos, as cartilagens, os tendões. As vitaminas A, C e E e os minerais zinco e selênio têm ação antioxidante, protegem nosso corpo contra a baixa imunidade, auxiliando para a saúde das unhas, dos cabelos e sempre agindo contra rugas, flacidez e celulite que você não merece. Eu sei que você está louca e louco por essa pílula da juventude, então preste atenção. Promoção bombástica valendo a partir de agora pelos próximos 5 minutos. Você liga já, não põe a mão no bolso pra nada agora. A Natural Mania parcela tudo em até 10 vezes no cartão ou no boleto. O primeiro pagamento para te ajudar é para daqui a 30 dias, frete grátis para todo o Brasil e você ainda ganha um presente surpresa, mas tem que ligar agora. 0800 777 8000. Você só tem 5 minutos. Ligue agora. 0800 777 8000 é o telefone que mais toca no Brasil. Ligue você também. Obrigada, Denise. E olha, nós estamos aqui com a nossa convidada especial, a nossa querida Eliene Mendes. Ela é líder das Mulheres que Vencem lá de Carapicuíba. E nós falamos aqui na primeira parte do programa, né, um pouco do seu testemunho. E engraçado que eu chamei a atenção das mulheres de casa para o poder da oração e da perseverança ali através da palavra. Eu quero até comentar com as irmãs de casa sobre um livro que nós preparamos aqui hoje, que é o livro chamado O Poder da Mulher que Ora. Então, tá aqui, é um livro que eu li há muitos anos atrás, muitos anos mesmo, logo no início da minha conversão. E eu sabia que a minha vida só iria mudar a partir do momento que eu aprendesse a orar, o momento que eu aprendesse a colocar ali a minha fé em ação. E todo o programa aqui eu gosto de dar dica de leitura, porque a leitura me ajudou muito a me firmar no Senhor, leituras de Deus. Então, eu me lembro que aqui o Poder da Mulher que Ora, de Stormy O'Martin, me ajudou muito. Tem no Shopping do Povo, no site spovo.com.br. E você que é de São Paulo, aqui da capital, pode pegar aqui no Shopping do Povo, tá? É uma dica que eu sempre gosto de dar, como me ajudou esse livro. Você já leu esse livro, Melene? Já li. Já? Já. É bom, né? É maravilhoso. Muito bom. Meu esposo leu também Homens, né? Tem uma linha interessante que tem o poder da mulher que ora, tem o poder do homem que ora, da criança que ora. É uma linha, né, que eles têm muito bacana. E falando aqui do poder da oração, nós estávamos falando aqui da sua família, de como foi a sua infância, né, dos livramentos que Deus te deu. Mas eu quero falar de um livramento, nossa, que você comentou comigo, que Deus te deu. Eu quero que você me conte melhor como que foi esse livramento na sua adolescência. Bom, no ano de 98, eu sofri um acidente grave, fiquei 9 horas em coma. Eu fui atropelada em cima da calçada. Já subindo na calçada, o carro me pegou e eu caí dentro de um buraco, né? Na época era muito chuvoso em Brasília, e aí tinha aqueles buracos, né, que geralmente formam no asfalto. Sim. E aí eu caí dentro daquele buraco já sentada, né? Então eu fraturei a bacia. E você estava... Conta para as pessoas para onde que você estava indo. Eu estava indo para a igreja. A virada de ano. Olha só. De 97 para 98. Era vigília de fim de ano, então. Vigília de fim de ano. E você estava sozinha? Eu estava com 2 obreiras. Meu Deus. Estávamos indo na casa de outra obreira para irmos para a igreja. Juntas. Todas juntas. Olha só que coisa, né? E o inimigo se levanta mesmo, mas... Sim. E daí, eu fui acordar depois de 9 horas no hospital de base de Brasília. Os médicos, assim, quando eu estava em coma,
eu tive assim, uma breve lembrança de que eu ouvi os médicos falar que se eu não morresse, eu iria ficar paraplégica. E realmente aconteceu isso, deles falarem isso mesmo, porque as obreiras confirmaram isso. E eu ouvi assim de longe, eles tentando me acordar e não conseguiram, então fiquei 9 horas em coma. Quando eu acordei, para eles foi um milagre, porque assim, tinha uma enfermeira que eu tava com a minha Bíblia, né? O cristão tem que andar com a Bíblia, né? Eu ia para a igreja, mas eu tinha que estar com a Bíblia. E daí a enfermeira pegou a minha Bíblia e leu em um salmo que eu não me lembro, não me recordo qual salmo. Ela leu a Bíblia para mim e eu acordei. E quando eu acordei, ela estava com a Bíblia, ela falou: olha, Deus tocou no meu coração para eu ler essa palavra para você. E daí eu acordei e eu fiquei no hospital. Os médicos falaram que eu iria ficar 30 dias, tive que fazer vários exames, né? Radiografia, principalmente dessa região que fraturou, para ter certeza, né, das fraturas. E eu iria ficar 30 dias internada. Quer dizer, a enfermeira leu a Bíblia para você, sim. O poder de Deus operou. É o que eu sempre digo, né? Às vezes as pessoas passam por lutas, por situações. A Eliane estava indo para a igreja, passou por um acidente. Você fala, poxa, mas Deus deu o livramento? Deus deu o livramento porque ela, neste período que ela ficou ali, ela pôde ter experiências com Deus, e isso foi maravilhoso, né? E ali, naquele momento, Deus preparou a pessoa que foi enfermeira, que pôde ler a Bíblia, o poder de Deus operar. Então, nessas experiências que a gente vai crescendo com Sim. Deus, né, Eliane? É isso que eu sempre digo para as pessoas. Poxa, mas eu tenho lutas, né? Eclesiastes 9:2 nos ensina o quê? Que a luta vem para todos. O dia mau, ele vem, os problemas vêm para quem crê e para quem não crê. Mas é a nossa postura diante do problema, Sim. né? Diante da situação, que muda. E aí você corria o risco de ficar paraplégica, mas aí aconteceu uma coisa aí. Aconteceu um milagre, porque eles me deram alta por engano e eu falei pro médico que eu iria sair de lá andando. Ele falou, é louca. Eu sabia que eu era crente, que eu tava de uniforme. Eu falei assim, é louca. É uma crente louca, você não vai sair daqui andando. Eu saí de lá andando. Só que assim, mancando, né? Porque tava tudo quebrado, então não tinha como eu andar normal. E foi uma dor terrível, assim. Eu senti dores, assim, do ano de 98 até o ano de 2008. Meu Deus. De 2008. 10 anos. 10 anos. E também aqui, Deus sempre me abençoa aqui na sede. Tem que vir mais. Com certeza. E o missionário também fez uma oração e depois entrou o pastor Jaime, né? Falou assim, alguém que teve uma sequela de acidente, eu também testemunhei. Pastora, para eu sentar, era 15 minutos contados o tempo para eu me levantar. Que era uma dor terrível, eu não conseguia me levantar. Você demorava 15 minutos contados no relógio para se levantar? Para me levantar. Meu Deus! E aí causou um problema no meu joelho, né? Porque por causa do acidente, então deslocou. Então até hoje, os meus joelhos, quando eu agacho, faz um barulho imenso. Meu Deus. Parece estar quebrando todas as juntas. Eu me lembro que nós conversamos há um tempo atrás, você ajoelhou para mim e é verdade, viu, né? E assim, eu só tenho a agradecer a Deus, né? Porque Ele me livrou mesmo da morte e, consequentemente, né, me livrou também de uma sequela gravíssima, né? Ficar numa cadeira de rodas, talvez vegetando, né? E a minha família não sabendo do acidente, porque eu não poderia comunicá-los, até por vigilância também, para não culpar, dizer que eu estava indo para a igreja, por isso que isso aconteceu. A família ainda não tinha entendimento, Não tinha entendimento ainda, então eu guardei para mim, eles foram saber. Hoje, muitos outros estão sabendo, mas a minha mãe, meus irmãos, tios, foram saber uns 4 meses depois. Meu Deus do céu. Olha só. E aqui na oração da fé que nós fizemos na igreja, você ficou livre desse mal. Hoje você se levanta em 1 minuto. Menos de 1 minuto. Sim. Glória a Deus por isso. Deus é tremendo. Mas você aqui me contando toda essa sua história, eu me pego lembrando da oração da sua mãe, né? Sim. Da sua mãe, que ela... Foi muito importante aquela oração.
porque se a minha mãe não tivesse feito aquela oração lá atrás, eu não teria vida ali. Com certeza, exatamente. E a oração dela foi muito importante. E quando eu recebi a minha Bíblia, minha primeira Bíblia, que foi o foco de tudo, da minha transformação. A sua primeira Bíblia você recebeu com quantos anos? Assim que você aprendeu a ler, De 7 para 8 anos, eu li. A história de José foi que me chamou mais atenção. Que coisa, né? Foi uma história assim que me impactou naquele momento. Foi a primeira vez que eu orei, que eu falei para Deus que eu não queria que acontecesse comigo, que bonitinho, o que aconteceu com José, que os meus irmãos não fizessem comigo. Que bonitinho isso, porque você tinha o quê? 7, 8 anos? 7, 8 eu tenho também, eu tenho 2 filhinhos, um de 3 e uma de 5, né? E a de 5, às vezes, ajoelha orando, eu fico imaginando ela ter esse encontro, né, logo cedo. Sim. Isso é muito, sim, muito ali maravilhoso, ficou muito marcado lindo. Porque eu comecei a ir para a igreja escondida, né? Tinha reunião. Eu comecei a... Não façam isso, viu? Não. E aí as pessoas adultos começaram a me levar, vizinhos, né? Começaram a me levar para a igreja quando eu tinha assim, hoje vai ter o culto infantil, sábados, né? Que era todas as crianças, aquela reunião que geralmente tem, né? Na escola bíblica. Olha a importância do ministério infantil, né? Nas Sim. nossas igrejas, isso é muito forte. E eu fiz parte do Ministério Infantil, eu fui tia do Ministério Infantil que também. Legal. E assim, o meu crescimento mesmo com Deus se deu mesmo ao aceitar Jesus, né? Claro. Eu não creio que eu aceitei Jesus naquele momento ali, porque eu aceitei Jesus mesmo quando eu tive entendimento do que era Jesus, do que ele representava para mim, né? Que foi aos 12 anos. Sim, claro, mas aí você já tinha um entendimento, uma maturidade para entender. Sim, já tinha uma maturidade para entender. Legal. Mas a minha primeira Bíblia foi o primeiro presente que eu tenho certeza absoluta que foi Deus usando a minha avó. Marcante, que legal. E Deus sempre usando, né? Na sua história de vida, a minha família. A gente consegue ver Deus presente em várias partes e aí da sua usando história. a minha família, que lá na frente veio contra, né? O evangelho. Que coisa, né? Porque assim, na minha família imperava tanto o evangélico quanto o catolicismo, né? Sim. O catolicismo era muito mais forte. Era já enraizado aquela cultura, né? E tanto é que eu estudava em colégio de freira. E o meu sonho era ser freira. Que coisa, meu Deus! O meu sonho era servir a Deus. Mas de alguma forma, né? Mas Deus falou assim, não, eu vou te dar uma família. E você vai me servir verdadeiramente. Tadinha das meninas, agora não ia ter as meninas. E falando nas meninas, nas suas meninas, pra variar e falando de testemunho, teve aí também a sua luta para ter as meninas, eu não foi? tive 4 abortos espontâneos, né? Falam de repetição na medicina. E um deles foi um aborto tardio, com 6 meses. Eu tive um parto normal, porém o meu bebê, ele faleceu, né? Dentro de mim. E aí eu passei por curetagem. Foi um momento, assim, muito triste. Doloroso, né? Bastante. Porém, como eu já tinha o Senhor, então eu tinha certeza que aquele momento ali iria passar. Você se fortaleceu no Senhor. Eu não... A única tristeza que me deu foi chegar em casa e não poder amamentar. Que eu tinha um leite materno e não podia amamentar. Mas eu fui orando. O que me fortaleceu mesmo foi a oração, foi ir à igreja. Eu me coloquei mesmo, assim, na presença de Deus como eu nunca antes. Você se lançou, né, Eliane? Que coisa. E esses 4 abortos deixaram marcas, né? Mas nenhuma delas me deixou, assim, com tristeza, com tanta tristeza quanto depois que eu tive as minhas filhas. Porque depois eu tive um problema muito sério que eu tive, assim... Como esposa de pastor, até é complicado falar que eu tive uma depressão pós-parto. Olha só. E é uma coisa que acontece, viu, minha amiga? Você que está me assistindo, às vezes está até passando por isso. Uma depressão pós-parto. Além da luta que teve a depressão. Que, pelo que você disse para mim, foi mais sofrido do que os próprios abortos que você teve antes. Eu tive os abortos e foi detectado que eu não poderia ter mais filhos, que eu tinha ficado estéril. Então, eu tive uma esterilidade, a médica, a doutora Andréia, ela me deu um acompanhamento, né, para que eu fosse para o Perolabaito, né? Uhum. Então, no Perolabaito eu iria ter
como é que eu posso falar? Eu iria ter uma gravidez invicto, né? Só que eu não sentia de Deus aquilo. Que coisa, eu né? falava, não, Deus, eu não quero passar por uma inseminação artificial. Eu quero ter os meus filhos, porque o Senhor deu para minha mãe 5 filhos. E eu tenho certeza que para mim o Senhor vai me dar também. E aí você ficou na fé. E eu fiquei na fé. Quando que veio a primeira menina? A minha filha veio 2 anos depois do último aborto, que foi que os médicos detectaram até uma anomalia. Que se tivesse, aquele bebê ele teria problemas, talvez mental. Que coisa. E quando veio a minha segunda gestação, ou a minha quinta gestação, a minha quinta gestação, que foi a Ellen, eu estava com ovários policísticos. Meu Deus do céu. 15 dias antes do exame, eu tinha ovários policísticos. Tá tudo documentado. 15 dias depois eu repeti o exame e eu tava com uma gravidez de 1 mês e 1 semana. Que a médica falou, isso aqui é um milagre. Não tinha gravidez 15 dias antes e agora existe. E deu ovário policístico, né? Que é uma ovário coisa policístico. que... E aí você teve as meninas. Depois a gente puder mostrar uma foto das meninas. Depois, Sim. mostra uma foto aí das meninas depois, tá bom? E aí, depois, eu tive essa a depressão pós-parto. Pós-parto da primeira. Aí orando, me colocando na presença de Deus, fiquei curada, fiquei livre. Veio 2 anos depois, a neném já estava com 2 anos, a Ellen, aí engravidei novamente. Meu Deus. Aí eu tive medo. Foi uma sensação assim que eu nunca tinha tido antes. Não foi como a depressão pós-parto. Então eu tive medo de perder, de passar por todos aqueles abortos novamente. Que coisa, olha porque até o 4º mês de gestação eu estava com risco de abortá-lo. E aí eu comecei a tomar os hormônios para segurar. E naquele momento, assim, eu tive que ir para um psicólogo escondido do meu esposo. Olha só. Eu não falei para ele que eu teria que passar. O médico falou, você tem que passar por um psicólogo. E tinha uma psicóloga lá no postinho e eu fui acompanhada. Uma obreira, testemunha, né, de uma igreja que nós passamos, ela que conseguiu para mim essa psicóloga. Ela falou, olha, eu sei que você tem Jesus. Se Jesus não puder te ajudar, eu não posso. Que coisa, tá vendo? E aí eu falei, doutora, realmente, a senhora não pode me ajudar, só Jesus pode. E ali eu fui vencendo aquela etapa até... eu tive muitas complicações. Da Ellen, eu tive brida amniótica. Quem quiser pesquisar sobre brida amniótica, vocês vão ver que é um problema muito sério que se dá na gestação. Ela poderia nascer sem braço, sem perna. Meu Deus. E Deus fez um milagre. Mas aí Deus deu a vitória completa, porque você perseverou. Perseverei. E ficou na fé. Isso. E daí da Isabela, até o 4º mês de gestação, eu estava prestes a abortá-la, né? Nossa. E aí eu tive... o médico falou que eu teria que passar por repouso. Eu não passei por repouso, porque eu falei, não tem ninguém para cuidar da minha casa. Ficou na fé. Só que quando ela nasceu, eu tive novamente aquela depressão pós-parto. Mas aí você venceu tudo isso. Eu venci na oração, no poder. Assim, orando, pastora. Não tem como você não tem atalho, passar né? por um problema e você deixar de orar. Eu falei, eu sou de Deus, eu não vou passar por isso. Até porque quem tem o Espírito Santo não pode habitar outro. Eliene, poxa, pena que o nosso tempo aqui é curto. Foi uma bênção ter você aqui conosco, de coração mesmo. E olha, nós vamos falar muito durante todo o mês de dezembro sobre histórias que vão te fortalecer, vão fortalecer sua fé, tá bom? Nós vamos ficar por aqui e você agora fica com a agenda da semana que vem. Até sábado. Dia 13 de dezembro, quinta-feira, região de Barretos, em Severínia, às 7h30 da noite. Rua Regina Lunga Domingues, número 81.
Olá, mulheres que vencem da cidade de Barrinha. Eu sou a Rose, a líder regional de Ribeirão Preto. Eu estarei com vocês aí no dia 13, às 7h30 da noite, na Igreja da Graça, na Avenida Presidente Costa e Silva, número 924. Você é minha convidada especial. Será uma noite abençoada. Será uma noite de grande avivamento. Você não pode perder. No dia 13, às 7h30 da noite. Eu aguardo por você. Até lá, em nome de Jesus. Região de Sapopemba, no Parque dos Bancários, às 15 horas. Estrada da Barreira Grande, número 2816. Olá, pastora Thaís, eu sou a dona Eda, líder do MQV da região de São José do Rio Preto. Eu venho neste momento fazer um convite todo especial para você, mulher que está aí do outro lado, precisando de um avivamento na sua vida, de uma transformação. E eu, juntamente com a minha equipe do MQV, estamos aqui para convidar vocês para estar conosco no dia 15, às 15 horas, aqui na rua Prudente de Moraes, 3231, Centro, porque nós somos mulheres que vencem! Região de Barretos, em Bebedouro 2, às 16 horas. Avenida Prefeito Joaquim Alves Guimarães, número 695. Em Ipuã, às 18 horas. Rua Luiz Pereira, número 498. Em Baguaçu, às 7h30 da noite. Rua Francisco Ruiz Garcia, número 109. Região de Campo de Fora, no Parque Regina, às 18 horas. Rua Antônio José Bastos, número 374. Região de Limeira, em Pirassununga, às 18 horas. Rua Duque de Caxias, número 1366. Região da Praça da Sé, na Vila Mariana, às 18 horas. Rua Domingos de Moraes, número 1877. Região de Guaianazes, em Coab 2, às 18 horas. Rua Frei Antônio Fagiano, número 546. Em Coab Juscelino, às 19 horas. Avenida José Higino Neves, número 1207. Em Jardim Campos, às 19 horas. Rua Rio Gualegai, número 320. Região de Carapicuíba, em Parque Santa Teresa, às 19 horas. Estrada Onda Verde, número 1309. Olá, mulheres do Piauí. Eu, pastora Alcicleide, venho fazer um convite todo especial para você para o dia 15 de dezembro, às 17 horas, o nosso 7º clamor pela paz. Isso mesmo, o nosso 7º clamor pela paz. Teremos aqui a participação da cantora Lília Lopes, aquela mulher que canta Deus, Ele é comigo. Deus também, Ele é com você. Teremos também a pastora Yara Oliveira, do Fala Amigo. Isso vai estar trazendo uma palavra de fé, uma palavra de Deus para o seu coração. Então você é a nossa convidada toda especial. Convide uma amiga, convide uma vizinha, convide a mãe, a sogra, por que não? A nora. Isso mesmo, esse dia 15 de dezembro, às 17 horas, você é a nossa convidada toda especial e eu declaro, Deus é contigo.